meus queridos professores e professoras do nono ano. Sejam bem-vindos a mais um momento da coleção Descomplica Saberes de Matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estou aqui em nome da editora Saviesa para apresentar um pouco mais da coleção para vocês. Estamos falando do volume 3 da nossa coleção do nono ano e este é o capítulo de número 5. Vamos começar com a habilidade da BNCC que foi trabalhada neste capítulo. E neste capítulo a gente trabalha a MA16, determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmula e utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetro e áreas de figuras planas construídas no plano. Essa habilidade vai ser trabalhada neste capítulo com alguns escritores, sendo eles: determinar a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano sem o uso de fórmula, determinar o ponto médio de um segmento de reta no plano cartesiano e calcular o perímetro ou área de figuras planas construídas no plano cartesiano. Agora eu trago para vocês uma sugestão de proposta que pode potencializar o trabalho de vocês com a coleção, de modo a alcançarmos o letramento matemático dos nossos estudantes. A sugestão é inspirada na atividade de número 3. Considere os pontos A e B marcados no plano cartesiano a seguir. A distância do ponto A ao ponto B é igual a... Qual vai ser a ação que eu trago para vocês aqui? É a ação que vai dar um pouquinho de trabalho, mas é muito interessante e tem muito potencial. Vamos fazer a representação de um grande plano cartesiano usando o ambiente da instituição. Pode ser a sala de aula, pode ser a quadra poliesportiva, o pátio, algum ambiente que a gente consiga demarcar no chão os eixos coordenadas, marcar os eixos coordenadas, marcar ali também os pontos nas retas, que são os eixos, né? Marcar ali os números presentes que formam a reta numérica, que é os eixos X e o eixo Y, e que a gente consiga permitir que os nossos estudantes se movimentem nesse ambiente. A gente vai também determinar a representação da unidade. A gente pode utilizar aqui a unidade básica como sendo 1 metro. Então, a distância entre um ponto e outro vai ser de 1 metro. Quanto mais amplo o espaço, melhor vai ser esse processo de representação. Lembre-se de indicar os valores nas retas dos eixos coordenadas e peça para que dois estudantes se posicionem em quaisquer dois pontos dessa representação. Aproveite para lembrar conceitos importantes no processo de representação de pontos no plano cartesiano. Estou falando aqui de lembrar do eixo X, do eixo Y, a representação do ponto sendo X, Y, tudo isso é importante nesse processo. Com os estudantes posicionados em dois locais diferentes do plano cartesiano, que a gente representou na quadra ou na sala de aula, questione sobre a distância que os estudantes estão um do outro. Então a gente vai começar essa conversa por meio dessa posição dos estudantes e questionar a qual é essa distância que um está do outro. Qual seria a melhor forma de determinar essa distância? Qual a referência que iremos buscar? Como podemos calcular essa distância? Use de questionamentos instigadores para promover esse diálogo e, de fato, determinar a distância que um estudante está do outro. Repita o processo mais algumas vezes e formalize com os estudantes esse processo com o uso de conceitos e definições. Então a gente brinca um pouquinho com a posição de alguns estudantes e depois a gente vai formalizar isso, trazer isso para conceitos, para definições. Podemos ampliar essa ideia, buscar posicionamentos não usuais, além do vertical e do horizontal, na representação de posições e solicitar estratégias para determinar essa distância. Incentive associações a outros conhecimentos já estabelecidos e forma de alcançar essas distâncias. Permita que eles façam essa mesma representação no caderno ou em uma folha para eles conseguirem rabiscar, perceber essa distância. Tudo isso é ferramenta e tem potencial para que, de fato, os estudantes consigam agregar esses conceitos, agregar esse conhecimento e sistematizar esses saberes. Podemos ainda trabalhar a ideia do ponto médio durante essa ação. Pedir para que um terceiro estudante se posicione exatamente no ponto médio entre os dois estudantes. Fomentar esse diálogo e discussão e, posteriormente, formalizar a ideia matematicamente. A proposta é bem elaborada e demanda um preparo um pouco maior por nossa parte, mas ainda assim pode ser bem útil no processo de sistematização do conhecimento. Temos aqui o conceito sendo trabalhado de forma prática e divertida em um ambiente não usual. Há a possibilidade de diálogo e argumentações, bem como defesa de ideias, e os estudantes participando de forma ativa na formalização desses saberes. É o principal para que eles consigam, de fato, alcançar o letramento matemático. Eu vou ficando por aqui, essa foi nossa proposta desse capítulo, e a gente se vê no próximo. Até lá, tchau, tchau!